Então a gente está aqui no nosso curso de evangelismo e crescimento da igreja local. Eu vou só meio que dar uma introdução rápida e tentar fazer uma revisão a jato aqui para os que não estiveram aqui ontem. Mas esse curso aqui, ele é dado com o intuito de preparar a liderança da sua igreja, de como observar como você pode ser, como igreja mais evangelístico, alcançando as pessoas, mas ao mesmo tempo não pensando em evangelismo como apenas levar pessoas a simplesmente a Cristo e achar que a nossa tarefa acabou aí. Como eu falei ontem, a tarefa acaba de começar quando você leva alguém a Cristo como igreja. Aí começa todo um processo que também deveria ser considerado de evangelismo, e a gente chama de discipulado, mas um tem que andar junto do outro, né? Senão a sua tarefa não vai ser finalizada, e que você possa entender então, enquanto a gente dá esse curso para você. Ontem a gente começou falando sobre alguns tipos de evangelismo, certo? Representados num funil, que a gente até deu uma olhada nisso aqui. Eu gostaria até de pedir, se você pudesse colocar, Rogério, para mim, nesse slide, eu agradeceria. Então a gente falou sobre a igreja ter duas portas, uma porta da frente e uma porta de trás. A porta da frente você quer que ela esteja escancarada, e a porta de trás você quer fechar o máximo possível, para que você possa reter pessoas e discipulá-las, levá-las ao crescimento espiritual, né, e que ela também venha a reproduzir. Um crente saudável é um crente que se reproduz na vida de outras pessoas, na vida da sua família, no seu trabalho, no seu ambiente social e também dentro da igreja local. Então, é isso que você quer alcançar através do evangelismo da sua igreja local. A gente viu então ontem esses tipos de evangelismo. Vamos entrar hoje no segundo, mas o primeiro foi o evangelismo de presença. Rapidamente, só falando a vocês o que é o evangelismo de presença, é simplesmente a comunidade sabe que você existe. Então, tipos de evangelismo de presença seriam, por exemplo, o refúgio. O projeto Refúgio é um tipo de evangelismo de presença que a comunidade chega a o conhecimento da igreja devido às crianças que participam daquele projeto e levam para lá para saber que ali tem um projeto. Isso é um evangelismo de presença. Você simplesmente está na comunidade. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe e te dê uma esposa bonita. Ele já deu, já deu, é verdade. Certo? É verdade, ele já deu. Tá? Mas, muito bem. Outra maneira, outro evangelismo de presença muito simples é a placa da sua igreja. Você sabia disso? A placa da sua igreja é um evangelismo de presença. Ali as pessoas reconhecem, ali tem uma igreja, né? É uma forma muito fácil de você fazer evangelismo. Eu estava observando hoje, enquanto a gente estava dando uma volta pela região onde o pastor Edio mora ali, né? Muito bonita, por sinal. E a gente até ficou conversando sobre esse assunto, de que tem certas denominações que você reconhece simplesmente pela cor do prédio. Vocês já perceberam isso? Aqui, por exemplo, eu notei que as Assembleias de Deus são todas laranjas. Salmão. É mais chique, né? Salmão. Certo? A gente viu uma igreja cristã Maranata, certo? Que temos lá em Pernambuco, bastante delas. E vimos aqui por causa do tipo de prédio, uns tijolinhos, certo? E até a gente veio conversar, por exemplo, toda igreja presbiteriana do Brasil é verde, certo? Eu sempre brinco com meus amigos presbiterianos, vocês têm que amadurecer, cara, não é? Vocês sempre estão verdes, né? Certo? Mas isso é evangelismo de presença, você facilmente é identificado na comunidade através de talvez a sua presença ali, né, física, de destacar quem você é na comunidade. Então é algo muito simples que você pode fazer, ter uma igreja muito bem sinalizada. Isso é um tipo de evangelismo, onde as pessoas conseguem achar você de maneira fácil, né? Então, com certeza, dependendo da sua igreja, da sua localização, se você é numa avenida principal, aquilo é um evangelismo que você está fazendo ali já de antemão. Todo mundo que passa por ali vai ver com facilidade. Se você está num lugar mais escondido, é bom você sinalizar bem para o pessoal te encontrar, né? E isso é um evangelismo de presença. Então, esse tipo de evangelismo, por exemplo, tem igrejas que têm hotéisinhos, creches, isso é evangelismo de presença. A igreja fica conhecida na comunidade através desses ministérios, dos quais, né, faz uma abordagem em relação a alguma necessidade dentro da comunidade. A gente falou que esses evangelismos são direcionados pelo menos 50% para pessoas que são sem igreja, nunca ouviram do Evangelho,
Então, se você quer determinar se você está fazendo evangelismo de presença ou não, você vê se 50% de quem participa de uma determinada atividade ou evento que você está fazendo na sua igreja, se é pessoas que não têm igreja ou nunca ouviram o evangelho. E aí você vai saber. A gente até brincou aqui, que às vezes a gente fala sobre, a gente vai fazer um culto evangelístico, enche a boca, né? Vai fazer um culto evangelístico, aí está todo mundo lá que você sempre vê todo santo domingo. Não é um culto evangelístico isso, certo? É uma reunião de família. A gente até brincou com isso aqui ontem à noite. Então a gente tem que saber definir para que a gente não possa nem nos auto-enganar e ao mesmo tempo não perder a oportunidade de realmente executar um evangelismo que vai ser algo frutífero e eficaz através da sua igreja. Hoje a gente vai entrar, né, no funil aí, à medida que a gente vai afunilando aí esses tipos de evangelismo, a gente está ficando mais intensos, né, e intencionais em relação a que tipo de evangelismo nós estamos fazendo. O evangelismo de presença, ele é aberto a todos. A gente até colocou aí que você pode ver que você tem pessoas lá, simplesmente passando lá na boca do funil, certo? E é exatamente, ele é designado exatamente para esse tipo de pessoa. Uma pessoa que está passando por aí, certo? Nunca ouviu falar da sua igreja. Ele é intencionado para pessoas que são curiosas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre evangelismo de proclamação, certo? Se você notar aí, se você tem a apostila, você vai notar que do lado dela, né, tem alguns lugares aí que eu deixei em branco para você poder preencher, certo? Aqui seria mais ou menos um tipo de avaliação que você possa fazer da sua igreja e talvez até usar isso aqui como algo para você fazer um planejamento para a sua igreja. Oi? A tarefa de ontem. Qual foi a tarefa de ontem? Estar ministérios, isso, está vendo? Tá vendo? Você deveria vir para cá, rapaz, né? Mas vou entrar nisso aí já já. Em relação a essa tarefa que a gente passou, a gente já fala sobre isso, mas os ministérios, basicamente cada evangelismo desse você vai ter uma tabelinha dessa, da qual vai te ajudar a planejar para esse tipo de ministério dentro da sua igreja, certo? Esse aqui de presença, você vai colocar aqui os ministérios que já existem e se enquadrariam como evangelismo de proclamação, não é? Certo? E aí, alguns que você vai depois desenvolver e pensar, a gente podia fazer isso em relação a ter esse tipo de evangelismo na nossa igreja. Então, para que você possa segurar isso aqui e isso aqui você possa usar, né, como planejamento da sua igreja. Antes da gente entrar nessa questão que o pastor Lucas falou, eu gostaria de falar com vocês sobre o seu coeficiente de convite. Eu não sei se eu coloquei isso aí na sua apostila, dá uma passada aí na próxima página, vê se ela está aí, por gentileza. Seu coeficiente de convite, está aí sim. Isso aqui é um testezinho para você saber se você é um cristão que intencionalmente está tentando alcançar pessoas na sua rede de relacionamento, seja ela no seu trabalho, ou seja ela no seu ambiente de familiar, ou seja ela na sua vizinhança. E aí você depois soma o resultado e tem um resultado no final para ver se seu coeficiente de convite está alto, médio ou pobre, né? Então eu vou fazer aqui com vocês, e aí vocês vão circulando aí, ou talvez mentalmente, se você não tem apostila, vá pensando se seria um sim ou não a sua resposta. Primeira pergunta aqui do seu coeficiente de convite: você falou com alguém no último mês e compartilhou com ele o que Jesus Cristo e sua igreja representam para você? Certo? Seria um sim ou seria um não na sua vida? Número 2, você falou com alguém no último mês que tem estado ausente dos cultos para expressar sua preocupação com ele? Sim ou não? Né? Você convidou uma pessoa recém-chegada na comunidade para vir com você à igreja em qualquer momento nos últimos 4 meses? Qual seria a sua resposta? Número 5, no último domingo você procurou alguém que você não conhecia pessoalmente e que estava no culto para dar boas-vindas a ele e expressar como você está feliz com a presença dele? Você é uma pessoa que sai do seu lugar quando você vê alguém lá novo, né? Número 6, você dedicou tempo para conhecer as pessoas que sentaram perto de você antes ou depois do culto. E de novo aí, pessoas que normalmente não vêm à sua igreja. Número 7, você ora por oportunidades de falar a outras pessoas a respeito de Cristo ou da sua igreja. E aí, será um sim ou não?
Você ora pedindo que o Espírito Santo de Deus encha seu coração de compaixão pelas almas perdidas ao seu redor. E aí o resultado aqui a gente coloca da seguinte forma: se você tem 8 sims, seu coeficiente de convicto é bem alto. Se você tem de 7 a 6 sims, seu coeficiente é acima da média. Se a sua resposta são 5 sims, seu coeficiente é chamado peixe frio, certo? E se você tem 3 sim, o seu coeficiente aqui sugere de você tirar o seu pulso e ver se você está vivo, né? Que você talvez esteja morto, não está fazendo absolutamente nada para alcançar pessoas. Então, isso é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria, que várias vezes a gente não pensa evangelisticamente durante o nosso dia a dia. Por sinal, um dos nossos grupos pequenos de homens lá na nossa igreja, lançamos um para os outros desafios de evangelismo. E aí a gente ficou de prestar conta um ao outro sobre quão evangelísticos a gente está sendo. Semana após semana a gente se reúne dentro do nosso grupo de homens e pergunta: qual foram as oportunidades que você teve essa semana? Isso é uma maneira de a gente prestar conta um ao outro. E para me ajudar, eu coloco 3 vezes por dia meu alarme tocar. E diz simplesmente: evangelize. 9 horas da manhã, 1 da tarde, certo? E 6 da noite. Para que eu possa me lembrar daquilo que é realmente importante a fazer. Porque é muito interessante para a gente faz muitas coisas que a gente acha emergencial, né? E esquece daquilo que é de fato importante. De fato importante. Eu geralmente falo a todas as pessoas que você deve sempre ter como alvo, ter a maior comitiva de boas-vindas no céu, para quando você morrer, eles vierem lhe receber. E essa composição dessa comitiva das boas-vindas são pessoas que você, direta e indiretamente, levou a Cristo Jesus. Então a gente tem que lembrar sobre isso. Não tem nada mais triste do que ouvir de certos cristãos que foram cristãos por 30, 40 anos. Nunca levaram e tiveram o prazer e a alegria de levar uma pessoa sequer aos pés da cruz. Entender o Evangelho, dar as suas vidas a Cristo. Eu estou há 25 anos no ministério e eu tenho um grande prazer em ensinar a palavra. Eu gosto muito de pregar, né? Eu gosto de coisas administrativas, ministeriais, gosto de me envolver em reforma, em coisas diferentes, mas para mim não tem alegria maior até hoje do que levar alguém a Jesus. Mês passado eu levei 3 homens a Cristo. E tem 2 deles que eu estou discipulando toda semana. E eu vou dizer uma coisa a vocês: a parte mais alegre da minha semana, você sabe qual é? É você estar com esses 2 caras e caminhar com eles de pouco a pouco em relação ao conhecimento da verdade. Domingo passado, logo depois do culto, tem um que eu faço discipulado, que ele vem de longe, né? E a gente estava conversando sobre segurança de salvação. E não tem coisa mais feliz de eu ver as luzinhas na cabeça dele acendendo, né? Ele sabendo que ele estava seguro em Cristo Jesus. Então é muito importante a gente lembrar por que estamos aqui. Tem um livro que o título dele é o seguinte: aquilo que você não fará no céu. Você sabe o que é? Evangelizar. Aquilo que você não fará no céu, você só pode fazer aqui. Entendeu? E eu, por mais que eu goste dos meus irmãos cristãos, eu vou ter toda uma eternidade, certo? Para louvar a Deus com eles, para servir a Deus com eles. Agora, eu só tenho esse tempo aqui para evangelizar. Então a gente tem que lembrar da nossa intenção e da nossa missão em relação ao que Deus tem nos deixado aqui para fazer. Aí na sua apostila, se você tem ela, né? Mas se você não tem, tem aqui também, Gabriel, se você puder passar aí o próximo slide, por favor. Sim, por favor, passe o próximo slide. Pronto, valeu. Aí diz o seguinte aí, ó, evangelismo. 25% das pessoas sem igreja afirmam que elas nunca foram convidadas a uma igreja.
mas que iriam se fossem convidados. Fizeram uma pesquisa há alguns anos atrás, na verdade tem até décadas essa pesquisa já, certo? E 85% dos crentes disseram que vieram a Cristo primeiro através de um convite de alguém para ir à igreja. Foi assim que começou. 85%. 85% das pessoas. Você vai ao seu... eu coloquei, né? Como vai o seu CC? Você sabe o que é CC lá no Nordeste? É quando o cara esquece de colocar desodorante, certo? E ele fica fedendo o ônibus inteiro, né? Aí, não é esse tipo de CC que eu estou perguntando, tá? Certo? Mas o CC que eu estou perguntando é o seu coeficiente de convite. Como é que vai o seu coeficiente de convite? Como é que você tem participado integralmente da missão da sua igreja, na comunidade onde está inserida, de alcançar aquela comunidade com o Evangelho da graça de Deus? Como é que está esse CC, certo? Uma pessoa que convida alguém à sua igreja deve ser animado com a sua fé, certo? E entusiasmado com a sua igreja. Você é animado com a sua fé, seu relacionamento com Jesus, e você também é super entusiasmado com a sua igreja local. Você ama a sua igreja local. Você não vê a hora de mais pessoas fazerem parte dela. Então, pessoas que convidam são pessoas que estão animadas em sua fé e entusiasmadas com a missão da sua igreja local. Tá? Por que igrejas acham o evangelismo por proclamação, que é simplesmente fazer um convite, compartilhando os passos da salvação em Cristo, algo difícil e ineficaz? Por que as pessoas acham tão difícil proclamar o evangelho? Falar para alguém simplesmente: você viria comigo para a igreja domingo? Ou simplesmente dizer, contar o seu testemunho, né? Coisa muito simples de fazer. Por que a gente acha tão difícil? Algumas razões, eu vou dar aqui 2 razões para vocês, explicam um pouquinho em relação a essa dificuldade e esse obstáculo que se coloca mentalmente. A primeira delas é que a maioria das igrejas, francamente, perderam o contato com os sem igreja, pessoas que não conhecem Cristo. Muitas das nossas reuniões são desenvolvidas para crentes. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes a gente desenvolve reunião em igreja que é só para crentes. Não tem nada de errado com relação a isso, mas se todas as reuniões da sua igreja, certo, não levem em consideração pessoas sem igreja, você talvez já achou o problema do qual você não está crescendo como igreja. E aí você tem que se perguntar o que a gente pode fazer em relação a sair desse contexto, certo? Marcos 2, versículo de 13 a 17. Gostaria de pedir a alguém que abrisse lá, por favor, e lesse para a gente em voz alta. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria. Ele disse-lhe, e levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com ele os publicanos e pecadores? E disse-lhe Jesus. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: pois são não necessários de médico, os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim para chamar os justos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E você vê aí a atitude de Cristo. De acordo com essa passagem, qual era o coeficiente de convite de Jesus? Altíssimo, não é? Ele entendia a sua missão.
Ele veio para os que precisavam de médico, eles veio para os que estavam doentes. Agora, a gente tem feito a nossa igreja uma igreja que recebe doentes ou uma igreja que só quem entra é quem é perfeito? A gente tem que perguntar-se a si mesmo se a gente tem construído uma igreja só para crentes ou a gente tem construído uma igreja para os descrentes da comunidade onde a gente está inserido. É muito importante a gente fazer essa pergunta. Eu não vou ler aqui as outras passagens, mas você tem que talvez se perguntar de que maneiras a sua igreja leva em consideração as reuniões que vocês fazem, que se uma pessoa da comunidade da qual não faz parte dela e nunca foi a uma igreja, não acharia que tudo é estranho. Com outras palavras, quão amigável a sua igreja é a uma pessoa que nunca entrou numa igreja. Uma vez eu fui em uma igreja onde no boletim dizia a hora de levantar e de sentar. Dizia tudo que você podia fazer ali. A liturgia completamente rígida. Aí eu lhe pergunto, tem qualquer outra reunião que se pediria a alguém fazer isso? No Brasil inteiro? Eu creio que não. Aí você coloca uma pessoa que entra dentro de uma igreja como essa, ela sai dali achando que aquilo ali é uma coisa completamente alienígena para ela. Ela nunca viu aquilo na vida dela. Será que ela vai querer voltar? Não é? Então a gente muitas vezes se acostuma com as reuniões das nossas igrejas, mas não se perguntam, se um parente que eu tenho que não é de igreja entrasse hoje aqui, como é que ele se sentiria? Ele entenderia o que a gente está fazendo? Você explica os elementos da sua liturgia antes de você fazer eles? Você, numa hora lá, na hora das ofertas, você explica o que você vai fazer? Na hora que você vai chamar um irmão para fazer uma oração, você explica o que você está fazendo? Muitas vezes a gente não faz. Por quê? Porque a gente presume que todo mundo sabe aquilo ali que vai ser feito. E a gente não pode perder a perspectiva de que tudo que a gente faz, a gente tem que levar em consideração. Se alguém estivesse aqui da comunidade, eles entenderiam o que a gente está fazendo. É muito importante a gente fazer isso. Você sabe que a gente faz isso o tempo todo, mas quando vem na igreja a gente não faz. Quando você convida alguém para visitar a sua casa, você não diz onde é o banheiro, né? Não é? Você não diz onde é a água para a turma beber. Se a pessoa tem criança, você não diz aonde ela pode trocar fralda na sua casa. Mas quando o assunto é igreja, a gente presume que todo mundo sabe onde tudo é. A gente não prepara a igreja para crescimento, a gente prepara a igreja para manter as pessoas que já têm. E a gente precisa abrir, amplificar essa visão. Segunda razão que as pessoas têm dificuldade de praticar evangelismo por proclamação é que a maioria das pessoas, a maioria das igrejas confundem ser uma testemunha com ser um evangelista. A maioria dos crentes diz, eu não tenho dom de evangelismo, eu não posso evangelizar não, eu não consigo evangelizar ninguém, certo? E de fato, Deus deu o dom de evangelismo para algumas pessoas, outras têm outros dons, mas só que testemunha é uma coisa, evangelismo é outra. Você, através do seu testemunho, pode evangelizar, sem ter o dom de evangelismo. O que é uma testemunha? Alguém poderia me dizer? Oi? Falar aquilo que viu. Né? Se você viu um acidente, é convocado para ser testemunha daquele acidente, o que é esperado de você fazer? Contar o que você viu. Contar o que você viu. E muitas vezes nós, como igreja, nós complicamos a coisa. A gente acha que só iremos ter X número de pessoas, que é um número muito reduzido dentro das nossas igrejas, fazendo evangelismo, e não lembramos que todo mundo foi chamado para ser uma testemunha. Nem todos foram dados o dom de evangelismo, mas todos nós fomos chamados para sermos testemunhas. E o que é que você pode fazer com relação a ser um testemunho de Jesus Cristo?
Você só fala o que Cristo fez na sua vida. O que é evangelismo de proclamação? Vamos dar uma olhada aí. Como é que é esse evangelismo de proclamação em ação, né? E a gente vai dar uma observação aqui de ver se sua igreja tem pelo menos 3 maneiras de proclamar o evangelho de forma mensurável, de treinar pessoas a fazer, certo? Você tem na sua igreja maneiras mensuráveis de ver se as pessoas estão fazendo evangelismo de proclamação. Pergunta muito interessante de você fazer aí. Vamos partir agora para o evangelismo de persuasão. De novo aí, você vai ter isso aí na sua apostilazinha. Você pode olhar depois e voltar aqui, avaliar se sua igreja tem alguns ministérios de persuasão acontecendo, certo? E quais são alguns outros ministérios que talvez sejam necessários para a sua igreja começar a fazer esse tipo de ministério também. O evangelismo de persuasão, né, é um passo adiante do evangelismo de presença e de proclamação. Então, a nossa tarefa aqui não é contar cabeças, mas de convencer almas a abraçarem a Jesus. Eu coloquei até aqui, que você tem basicamente as 3 explicações de cada tipo de evangelismo, certo? O primeiro é evangelismo de presença, são as pessoas sem igrejas precisam ver Cristo em nossas vidas. Então, é um evangelismo de presença. O evangelismo de proclamação que a gente acabou de falar, pessoas sem igreja precisam ouvir a respeito de Cristo por nossos lábios. E o evangelismo de persuasão, os sem igreja precisam ter os seus obstáculos removidos, as pessoas devem ser persuadidas a crerem em Cristo. Então aí está a diferença. Um é as pessoas enxergarem o evangelho em você, a outra é ouvirem do evangelho pela sua igreja ou através de você, e o próximo passo é você tomar, né, decisões de talvez persuadir pessoas a crerem em Cristo como Salvador, certo? Então, as pessoas precisam ser persuadidas a crerem em Cristo. Abre lá em Atos capítulo 26, 28. Atos 26, versículo 28. E quem achou aí, poderia ler para a gente, por favor? Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que, por pouco, por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Amém. Então Paulo aí está arduamente falando sobre o convencimento da persuasão de se pregar o evangelho a alguma pessoa, né? E muitas vezes nós não persuadimos pessoas porque procrastinamos. A gente se recusa a se preparar para tomarmos uma decisão. Eu já evangelizei muitas pessoas, eu já recebi muitos agora não. Você já recebeu muitos agora não? Não é? Você fala de Cristo, explica o plano da salvação. Quando você disse que gostaria de orar comigo, professando fé no Senhor Jesus e crendo nesse Salvador hoje, agora não. Né? Agora não. E o que leva uma pessoa ao agora não? Procrastinação. Né? Ela não quer tomar essa decisão, apesar de ter tomado essa decisão. Eu geralmente falo para as pessoas: você saber que a partir do momento que você não toma, que você não quer tomar uma decisão, você está tomando uma decisão de não tomar uma decisão. A gente precisa lembrar disso e lembrar as pessoas disso, quando a gente está compartilhando o evangelho. A arte de persuasão. Como é que você pode ser persuasivo sem ser chato? Não é? Como é que você é persuasivo sem ser chato? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, comece não misturando céu e terra. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes a gente leva pessoas a talvez pensarem que para que elas possam usufruir, né, das verdades contidas em Cristo, elas têm que tomar uma decisão e só irão participar dessas realidades quando morrerem. A gente faz muito isso na apresentação do Evangelho.
A gente apresenta o Evangelho como futuro, sem lembrar que o Evangelho é presente. Concordam? Eu particularmente vivi uma vida muito diferente da que eu vivo hoje. Então mudou o meu presente o Evangelho. Completamente. E Deus tem realidades para mim hoje, das quais eu usufruo desse lado da eternidade, e vou ter outras realidades que irei usufruir do outro lado da eternidade, no dia que eu der meu último suspiro nesse corpo, né, corrompido pelo pecado. E muitas vezes a gente deixa de falar para as pessoas do usufruto do Evangelho para hoje e só concentra dele para quando a gente morrer. E você sabe quantas pessoas pensam sobre o que vai acontecer depois da morte? Nenhuma. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer pensar na morte. Já perceberam isso? Você nunca acorda de manhã e se pergunta se você vai morrer naquele dia. Ou se você vai morrer amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês. Então muitas vezes a gente deixa de ser persuasivo porque a gente se concentra na realidade do Evangelho apenas do céu. E não a realidade do Evangelho agora, aqui na terra. Então, se você quer ser persuasivo, lembre-se de falar das duas realidades do Evangelho. Segundo, se você quer ser persuasivo sem ser chato, né, fique ligado nas oportunidades que Deus vai lhe dar. Você sabe que Deus dá a você oportunidades o tempo todo. 2 Timóteo 4:2 diz: esteja preparado a tempo e fora de tempo. Não há tempo certo, né, para falar de Cristo. Essa é a realidade. Às vezes a gente quer, né, criar o tempo, né? Não, eu não achei que estava na hora de eu falar sobre isso com fulano. Eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer evangelismo, né, na rua, com um pastor da minha igreja na época. E aí eu ficava escolhendo quem é que ia aceitar a Cristo. Você já fez esse processo? Você já fez esse processo seletivo? Não é? Entendeu? Você já fez recursos humanos do céu? Não é? Eu ficava ali escaneando. Aquele ali está com cara que vai para o céu. Aquele ali está com cara que vai me ouvir. Né? E aí eu ia lá falar de Cristo para ele. Aí o meu pastor, muito esperto, começou a perceber isso. Né? E aí ele começou a escolher para mim. Né? Ele disse: você está vendo aquele cara ali? Você vai falar para ele de Jesus. Mas eu pensei já, você vai lá agora. Né? E Deus sempre me surpreendia. As pessoas que eu jamais pensava que iriam me escutar, escutavam. As pessoas que eu achava que iriam me escutar, não estavam nem aí. Ou seja, é provado de que a gente não sabe da vida de ninguém. Então, todo tempo é o tempo certo. Toda pessoa é a pessoa certa. E a gente tem que lembrar disso, para que a gente não entre nesse processo seletivo aí por Jesus. Número 3, se você quer ser persuasivo sem ser chato, né? Quando uma pessoa se move de observador para ouvinte, o próximo passo é movê-la para crente. Muitas vezes a gente acha que nossa tarefa é simplesmente de informar sobre a realidade da cruz às pessoas. Eu informei, minha tarefa acabou. Não, eu tenho que pedir uma decisão. Qual vai ser a sua decisão? Você sabia que todas as vezes, por sinal, se você for comprar o livro Compreendendo os Evangelhos, você vai ver que nos Evangelhos, todas as vezes que Jesus se apresentava, ele pedia uma decisão. O que vocês vão fazer comigo? Quem dizes que eu sou? E a gente não pode esquecer que a gente tem que pedir uma decisão. Olha, você ouviu o Evangelho, o que você vai fazer desse Evangelho agora? Você é sim, você quer confiar em Cristo como seu Salvador ou não? Você tem que informar a pessoa que tem uma decisão a ser tomada. Muitas vezes as pessoas não sabem compartilhar o Evangelho porque nunca foram treinadas a compartilhar o Evangelho. Por sinal, aqui eu vou fazer uma pesquisa agora para botar isso ao teste. Quantos aqui foram treinados a compartilhar o Evangelho? Levantem suas mãos. Veja aí.
5 pessoas, temos aqui o que? 20? 25? Não sei. Ou seja, 1/4 das pessoas aqui foram treinadas a como compartilhar o Evangelho. Aí você tem que se perguntar se sua igreja está sendo intencional a crescer ou não. Se 1/4 apenas foi treinado, então como é que você espera que as pessoas da sua igreja estejam envolvidas em evangelismo? Então a gente tem que treinar pessoas a compartilhar o Evangelho. Agora, há uma forma simples e há uma forma mais complexa, não é? Forma simples é você ensinar alguém simplesmente contar a história pessoal dele, como é que ele veio a Cristo como Salvador. Conta a sua história, como é que você veio a crer em Jesus. Essa é a forma mais simples do mundo de você ensinar alguém a compartilhar o Evangelho. A forma complexa é você ensinar algum tipo de programa evangelístico. Não sei quantos daqui ouviram em evangelismo explosivo. Né? Aqui, os dois aqui sempre levantam mão. Você já ouviu o evangelismo explosivo? Foi desenvolvido por um pastor presbiteriano nos Estados Unidos, chamado James Kennedy, né? E ele é um tipo de treinamento de evangelismo, vamos dizer assim, você evangeliza qualquer pessoa na rua. Você começa geralmente com uma pergunta: se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Não é? Geralmente você faz essa pergunta. Essa é a quarta pergunta. Essa é a quarta, pronto. Ou você tem algum tipo de crença espiritual, geralmente você pergunta isso também, né? Um ou outro aí. Eu nunca fiz o curso, só dei uma lida rápida no material. Mas tem... Essa é a pergunta essencial. Isso. Né? Então você tem aí vários tipos de evangelismo. A gente, nessa classe, quando eu dou, eu não vai ter tempo de fazer isso aqui, a gente tem um curso que eu dou dentro dela, chamado Evangelismo de Time. Certo? De time. Isso. Certo? E é uma maneira de você treinar pessoas a evangelizarem. Você treina pessoas a usarem os seus dons espirituais para evangelismo. Se você tem um dom de misericórdia, você pode fazer evangelismo com o seu dom de misericórdia. Se você tem um dom de administração, você pode fazer evangelismo através do seu dom de administração. Então é uma maneira da qual você aprende a fazer evangelismo do seu ponto forte, não do seu ponto fraco. Mas você tem que treinar a sua igreja para fazer evangelismo. Se você nunca foi treinado, você tem que se treinar como evangelizar. Essa é a realidade. Você não aprendeu a andar sozinho. Sua mãe começou a estimular você, não foi? Seu pai pegava você pelos dedos: vamos lá, meu filho. Aí deixava você cair. Certo? Você não aprendeu a andar de bicicleta sozinho. Alguém lhe ensinou a andar de bicicleta. Outra coisa também, mesmo talvez você seja uma pessoa super inteligente e aprendeu a andar de bicicleta sozinho. Quando geralmente eu uso essa ilustração, tem um que diz: mas eu sou especial, eu aprendi sozinho. Mas você caiu muito, né? Para aprender. Aí na hora do evangelismo a gente não quer cair, a gente não quer errar, por isso a gente não quer fazer. Então a gente tem que aprender a fazer isso para que a gente possa se tornar mais evangelista. Então, se você é parte da liderança da sua igreja, a sua primeira tarefa é você determinar que tipo de treinamento você vai dar para a sua igreja toda, ou pelo menos o maior número de pessoas. Nós temos um programa lá na nossa igreja chamado Centro de Desenvolvimento de Vidas. São 4 classes em sequência que você tem que fazer. Certo? Uma chamada Descobrindo a IBG, que é a classe basicamente de membresia, na qual a gente também usa para evangelizar quem está chegando novo na igreja. É chamado a participar dessa classe. Depois a gente tem uma classe chamada Desenvolvendo Hábitos Saudáveis. Aí são 4 hábitos devocionais que a gente ensina as pessoas a aplicarem em sua vida. Depois tem Descobrindo o Ministério, que aí é onde você descobre dons que você tem. A gente começa a colocar vocês em ministérios diferentes dentro da igreja. E a última é uma classe voltada para ensinar pessoas a evangelizar. Certo? Então, que é a classe que a gente chama de missões.
Então, a sua classe tem um processo do qual pessoas entram aqui e saem aqui preparadas. Se você não tem, aí está a explicação das vezes a igreja não está sendo desenvolvida a como ela poderia ser, não chegar ao seu potencial completo e total, não é? Então você tem que ter algo semelhante assim. Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas tem uma parte aqui desse curso que a gente entra nessa área também. Então, persuasão eficaz não é deixado ao atirar para ver se acerta. Persuasão eficaz requer programas organizados de instrução de como apresentar o Evangelho, como compartilhar o Evangelho para ganhar pessoas para Cristo. Então, se você está sério como igreja de querer, né, alcançar e atingir a sua comunidade com o Evangelho, você tem que treinar o seu exército para a guerra. Senão você não vai, né, alcançar a comunidade como você deseja. Um programa não é eficaz se você não usa na área para que foi elaborado. Então, outra coisa também é que às vezes a gente treina, faz o treinamento, não faz a aplicação do treinamento. Eu já participei de certas igrejas, das quais a gente fazia um treinamento de evangelismo, mas não dava oportunidades às pessoas colocarem em prática o que tinham aprendido. Eu fui pastor auxiliar de uma igreja lá nos Estados Unidos, no estado de Michigan, e nós fizemos um treinamento de evangelismo com o pessoal, e era mais ou menos, acho que foram uns 18 que fizeram o treinamento, e aí marcamos agora para colocar esse treinamento em prática. Marcamos um sábado à tarde para sairmos na vizinhança, fizemos um papelzinho que você colocava na porta, né, das pessoas. Se for em hotéis, né, tem aquele negócio que você coloca na porta de não perturbe ou limpe o seu quarto, né? A gente fez vários daquele com vários ministérios que a igreja tinha de evangelismo de presença. Tínhamos classe de karatê lá, tinha um zumba lá que as mulheres faziam, certo? Que eram os exercícios aí. Aí tinha um basquete de crianças que também faziam lá. Colocamos todos aquilo ali. Em vez da gente, agora o treinamento a gente deu que as pessoas não iriam colocar na porta, iriam bater, se apresentarem e simplesmente entregarem, certo? Porque eu estava lidando com todo mundo que nunca tinha feito aquilo, então eu queria pelo menos molhar o pé de cada um. Foi uma dificuldade enorme para convencer a liderança de que isso ia dar certo nessa igreja. Por quê? Porque a ideia de evangelismo para aquela igreja era: a gente abre a porta e estamos fazendo evangelismo. Deus vai dar um jeito, e o cara vai passar por aqui e vai chutar ele aí dentro. Pum, ele vai entrar. Isso não é evangelismo. Ele tem que se tornar intencional em relação à comunidade onde estamos, se a gente quer alcançar essa comunidade. Então eu convenci, finalmente, né, de 18 vieram 13. Isso também foi uma outra coisa. O pastor da igreja disse para mim que não ia ver ninguém e ficou com medo de eu ficar frustrado. Eu disse a ele: olha, eu sou adulto, pode deixar que eu, né, tenho Jesus para lidar com minhas frustrações. 3 pessoas vieram, e aí foi a primeira de 3 vezes que a gente fez isso. Então, muitas vezes o que acontece é que a liderança das nossas igrejas são uma tampa que não permite com que os seus membros se desenvolvam. Fizeram um experimento nos Estados Unidos com pulgas. Colocaram um monte de pulga numa jarra com a tampa. E essas pulgas ficaram pulando, né, para tentar sair da jarra. Pim, pim, pim. E ficavam batendo na tampa. Depois de um dia que as pulgas fizeram isso, tiraram a tampa. Você sabe o que aconteceu? As pulgas só pulavam até a tampa, mesmo sem tampa. E muitas vezes nós, como liderança, somos a tampa da igreja. A gente tampa as nossas pulguinhas lá, os membros lá dentro, e diz a eles só pula até aqui. E mesmo sem tampa, eles não se arriscam, porque a gente os limitou.
E a gente tem que dizer é o contrário. Entendeu? Quando a gente vê eles pulando até a tampa, diz: pula para fora, cara. Vai lá fora. Mas eu estou com medo. Vamos junto. A gente tem que desafiar as pessoas das nossas igrejas a saberem, né, que fomos chamados para uma missão importante que a gente dá conta de fazer, senão Deus não tem chamado. Então, o que é evangelismo? Vamos dar uma olhada aqui? Na próxima página aí. O que é evangelismo? Certo? Eu vou ler aqui para vocês. Evangelismo é o processo de alcançar pessoas que estão sem Cristo, deixando-os conscientes de seus pecados e separação de Deus, apresentando o Evangelho da graça de Deus a eles, direcionando-os a aceitar a Jesus Cristo como o Salvador. Isso é evangelismo. Certo? Agora, como é que você faz isso? Depende de quem você é. Aqueles com dom de evangelismo, tá? Aqueles que foram dados a capacidade pelo Espírito Santo e desejo de servir, né, a Deus em levar pessoas que estão além da sua esfera natural de influência, certo? Há um conhecimento do Salvador, vão fazer isso com naturalidade. Se você não tem o dom de evangelismo, certo? O que você vai ser? Você vai ser uma pessoa que vai ter a capacidade, guiada pelo Espírito e interesse de servir a Deus em alcançar pessoas que estão dentro da sua esfera de influência. O evangelista, ele faz isso fora da sua esfera de influência. Nós que não temos o dom de evangelismo, fazemos isso dentro da nossa esfera de influência. Eu vou fazer uma pergunta a vocês e eu vou mandar vocês para o intervalo, certo? Quantos aqui têm família? Levantem suas mãos. Você tem certeza? Né? Você tem certeza que você tem família? Certo? Quantos aqui têm familiares que não conhecem a Cristo? Levante suas mãos. Ok. Adivinha quem Deus chamou para alcançar esses familiares com o Evangelho? Você. É sua esfera de influência. Quer dizer que não foi o pastor, não? Não. Nossa, meu Deus. Não foi. Certo? Deus chamou você. Você é a pessoa mais qualificada para alcançar a sua esfera de influência com o Evangelho. Você pode me chamar para sua casa para falar do Evangelho para sei lá quem que da sua família. Eu vou chegar lá e ele vai me ouvir por educação. Porque a gente não tem nenhum tipo de relacionamento. Ele não me conhece, não sabe de onde eu sou. Certo? De repente, por sinal, se você falar que eu sou pastor da igreja, talvez ele ache que eu sou doido, né? Maluco, ladrão, desonesto, né? E por aí vai. Essa é a concepção que ele vai ter de mim. Você não, ele conhece você. Isso, ele conhece você. Ele conhece você, sabe das suas intenções, sabe o quanto você gosta, ama. Mas tem que ser o exemplo também, não? Não, claro, evidente. Né? Entra a parte também de você, né, ser intencional em relação a alcançar. Então você é a pessoa mais qualificada que tem para alcançar a sua esfera de influência. Quantos aqui trabalham? Levante suas mãos. Certo? Eu trabalho e estudar. Estudar, exatamente. Aniversariante. Né? Aí deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem é que Deus chamou para alcançar essas pessoas que não conhecem a Cristo no seu trabalho? Vocês. É a esfera de influência de vocês. Eu não trabalho lá. Eu não sei nem quem são. Você sabe, você convive. Você almoça com elas. Eu não. É sua esfera de influência. Você é o missionário lá, não eu. Entendeu? Aos que estudam também. Né, Gabriel? Certo? Então a gente tem que lembrar de que nossa esfera de influência, certo, foi dada por Deus para que eu fosse missionário dentro dela. Então não é alguém qualificado que vai lá levar essas pessoas ao Evangelho. É você, que é mais do que qualificado, porque você conhece o Evangelho.
Então vamos lá para o nosso intervalo e a gente volta aí. São 9h17, foi mal aí, passei longo aí. Vamos dar aí uns 5 minutos para usar o banheiro, tomar uma água, tá? E a gente volta aqui para a segunda parte aqui da sessão.